Antes de começar esse vídeo, gostaria que você desse uma bela olhada em si mesmo. Olha só pra você, você é uma máquina perfeita da biologia. Seus órgãos funcionam corretamente, seus olhos enxergam, sua boca sente os sabores, suas mãos tocam e sentem as texturas, tudo em você está funcionando perfeitamente. Seu esqueleto está te suportando, seus músculos andam e se movem, e o mais importante, você carrega a essência humana. Dentro de si, a sua própria personalidade é o que faz você ser único e Ninguém pode tirar isso de você. Mesmo que seres muito além da nossa compreensão retirem nossos braços, desfigurem nossa aparência ou até destruam nosso planeta, nada disso se compara com o grande poder da mente humana. Coisa essa que é a mais valiosa que nós carregamos em nosso DNA. Agradeça por isso. Eu adoraria estar falando isso para os humanos, mas infelizmente essa espécie foi extinta há mais de 1 bilhão de anos. E é por isso que você está vendo esse curso. Você vai aprender como essa espécie conseguiu se expandir tanto a ponto de dominar toda a galáxia. Mas antes, vamos ver a vinheta. Os primeiros passos que os humanos deram na grande caminhada cósmica foi enviando famílias para Marte. Isso mesmo que você ouviu. Depois de muitos anos de pesquisa e recursos, a humanidade finalmente conseguiu terraformar Marte. Eu não quero entrar em detalhes de como era a cultura e nem como eles conseguiram fazer isso, mas o importante é que os dois planetas entraram em guerra. Parabéns, humanos. E não era uma guerra legal, tipo um Star Wars, era uma guerra cheia de politicagem e diplomacia. E depois de muita encheção de saco, os humanos entraram em um consenso, criar uma raça superior, as Star People. As pessoas estelares tinham cérebros maiores, eram muito mais inteligentes, eram mais altas e tinham a capacidade de se locomover pelo espaço. Como eles faziam isso, você me pergunta? Basicamente, eles criaram robôs autorreplicantes e incubadoras que levavam a espécie humana para outros planetas muito distantes, sem ao menos ter que ir lá de fato. Em resumo, é como se eles enviassem robôs que fazem bebês inteligentes e robôs que criam lugares para esses bebês inteligentes viverem para outros planetas muito distantes. E nesses planetas geravam a nova civilização humana. Com o passar de vários anos, as Star People conseguiram se proliferar por toda a galáxia. Em todo o planeta, em todo canto, tinha uma colônia humana. Porém, não tinha vida inteligente em nenhum lugar. Mas um dia as coisas iriam mudar. Aleatoriamente, as Star People encontraram uma Panderavis. A Panderavis é um bicho que só existiu na Terra e foi extinto na Terra, mas ele foi aleatoriamente encontrado em um planeta a bilhares de anos-luz de distância. Porque quem fez isso só tinha uma hipótese. Uma espécie muito além dos humanos conseguiu transportar essa criatura, ou pior, fez ela lá mesmo. Qualquer que seja essa criatura, ela é milhões, até bilhões de anos, muito mais evoluída do que todos os humanos. Com o passar do tempo, as preocupações com seres mais poderosos se tornou verdadeira. Quando os Skill, sem piadinhas, ok? Encontraram os humanos. Eles eram criaturas muito avançadas que saíram numa missão semi-religiosa com o propósito de modificar o universo à sua vontade. Eles usam modificações no DNA e no genoma dos seres e os transformam no que eles bem quiserem. E quando eles viram os humanos prosperando pela galáxia, se sentiram profundamente ofendidos. E como vingança, os Skill começaram a caçar todos os humanos em todas as colônias planetárias, criando verdadeiras aberrações genéticas. Porém, ainda assim, cada um deles carregava o espírito humano. As modificações que os Skill causaram nos humanos foram imensas e variadas, porém eu apenas limitei aos exemplos que eu mais acho interessante. Para começar, nós temos os Titãs. Esses enormes gigantes simpáticos foram transformados pelos Skill. Seu planeta novo era gigante e os permitiam ser tão grandes quanto. Sério, olha o tamanho disso, é colossal. Enfim,
Não se engane pela aparência dessas criaturas e nem por esse lábio inferior super grande que parece uma tromba de um elefante. Essas criaturas eram dóceis e cantavam cantigas em rodas e até tentaram começar uma civilização nova. Era promissora, porém uma era do gelo inesperada atingiu o planeta dos Titãs, e isso exterminou eles, o que é uma pena, porque eles com certeza se tornariam uma nova humanidade. Eles eram tão inteligentes, porém nada é sagrado para a natureza. Os coloniais, que posteriormente se tornaram as pessoas modulares, foram um grupo de pessoas das estrelas que resistiram a não só uma, mas duas invasões dos Skill. Insatisfeitos, eles apenas não os mataram, mas deram um destino muito pior. Os transformaram em estátuas sem nada além de nervos e sem ciência. Esses novos humanos não podiam fazer nada a não ser ficarem parados, conservados com todas suas memórias e agonizando, sendo apenas peças de decoração humanas por toda a eternidade. Ah, e detalhe, isso aí não são bocas. Após alguns milhares de anos depois, os coloniais viraram as pessoas modulares. Como isso aconteceu? Simples, várias colônias separadas começaram a desenvolver partes separadas. Uma fazia os braços, outra pernas, outra olhos, outra dentes e assim por diante. E quando se juntaram, se tornaram uma bagunça, mas ainda assim, viva e humana. E não foi de todo mal, afinal, essa nova sociedade se tornou completamente utópica e quase perfeita. Os Skill não apenas faziam os humanos sofrerem com o fato de saberem que foram transformados. Esses humanos, os pastores de lagartos, não tinham ideia do seu passado e não sabiam que eles eram descendentes do povo das estrelas. Eles viviam vidas vazias ao lado de grandes répteis. Os pastores de lagartos tinham uma ligação mútua com esses animais. Porém, com o passar dos anos, quem sim desenvolveu o cérebro foram os lagartos e não os humanos. Cientes do novo apelo humano e da antiga sociedade estelar, os novos saurolagartos começaram a domesticar os novos humanos e com o passar do tempo, eles basicamente tomaram o nicho ecológico de cavalos ou qualquer outro animal doméstico. É cômico pensar como se os seres humanos não tivessem evoluído, teriam sido outro animal, outra espécie teria pegado o ramo deles. Os rastejantes e depois pessoas assimétricas foram humanos modificados para aguentar um planeta 36 vezes mais pesado que a Terra, com seu corpo ridicularmente reduzido, um olho mirando para frente e outro para o céu, e um braço alongado que servia tanto para deslocamento, tanto como uma espécie de antena. Apesar de estranhos, eles carregavam consigo todas as características mentais humanas, tanto as boas quanto as ruins. Esses rastejadores se deslocaram rumo a uma nova sociedade e milhares de anos mais tarde eles inventaram as pessoas assimétricas, que exterminaram seus ancestrais e partiram para novos planetas. Clássicos humanos. Ainda existem muitas outras espécies, porém, se você quer saber mais sobre elas, eu recomendo que você estude material didático. O livro em PDF sobre Automorons vai estar na descrição se você quiser saber mais sobre. Mas ainda não acabamos. Tem duas espécies de humanos que são muito importantes para a história. Um deles sendo os gravitais, essas máquinas gigantes que exterminam planetas com outros humanos dentro, e os spacers, que são uma raça de humanos que não foi modificada pelos Skill, mas sim pelo próprio espaço. Porém, essa aula aqui tá ficando muito longa. Então, como diria um velho alienígena que eu conheci, até next, guys. Até next.